Israel, o país mais polêmico do mundo. O que nunca te contaram. Imagine um país do tamanho de Sergipe que gera mais manchetes por dia do que nações 50 vezes maiores. Imagine um território onde você cruza do ponto mais baixo da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar, até montanhas cobertas de neve em menos de 2 horas de carro. Agora imagine que esse mesmo pedaço de terra é reivindicado como sagrado por 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo, que nele convivem a tecnologia mais avançada do planeta e conflitos que atravessam milénios. Você consegue pensar em algum outro lugar assim? Israel não deveria existir, não pela lógica geográfica, cercado por desertos e inimigos históricos, não pela lógica dos recursos, sem petróleo, sem rios caudalosos, com apenas 22.145 quilómetros quadrados de território, e certamente não pela lógica da paz, nascido sob bombardeio, mantido sob tensão perpétua, mas existe. E não apenas existe, Israel é o único país do mundo que terminou o século XX com mais árvores plantadas do que quando começou, que ressuscitou uma língua morta há 2000 anos para transformá-la em idioma vivo de rua, que inventou a irrigação por gotejamento enquanto transformava areias estéreis em vinhedos premiados internacionalmente. Como isso é possível? A resposta que você vai descobrir nas próximas páginas não está nos noticiários. Ela está escondida nas cavernas do Mar Morto, onde pastores beduínos encontraram textos bíblicos mais antigos que qualquer manuscrito conhecido. Está no fenômeno médico real chamado Síndrome de Jerusalém, onde turistas sem histórico de doença mental chegam à cidade e sofrem surtos psicóticos acreditando ser Moisés ou Jesus. Está nos laboratórios subterrâneos onde engenheiros desenvolveram tecnologias fundamentais para o primeiro telefone celular e para os processadores que você usa agora mesmo. E está, sobretudo, na colisão brutal entre fé de 4.000 anos e ciência de ponta, entre ocupação e libertação, entre narrativas que se excluem mutuamente mas habitam o mesmo metro quadrado. Se você acha que conhece Israel pelas notícias, prepare-se para descobrir que estava vendo apenas a casca. A verdadeira história é muito mais estranha, mais contraditória e infinitamente mais fascinante do que qualquer manchete poderia revelar. Se você quer entender por que esse pequeno país move o mundo inteiro, inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga não só Israel, mas toda a geopolítica do Oriente Médio. Existe um documento guardado nos arquivos do governo britânico que permaneceu classificado por décadas. Nele, um oficial relatou em maio de 1948 que observou 5 exércitos árabes cruzando simultaneamente as fronteiras de um país que tinha apenas 8 horas de existência oficial. A previsão unânime dos analistas militares era que aquele Estado recém-nascido não sobreviveria à primeira semana. Eles não estavam sendo pessimistas, estavam sendo matemáticos, como um grupo de colonos desarmados, sobreviventes de campos de concentração, professores e agricultores poderiam resistir a tanques egípcios, artilharia síria e a legião árabe treinada pelos britânicos. A história de Israel não começa em 1948. Ela começa aproximadamente 4.000 anos antes, quando um nômade chamado Abraão atravessou o deserto seguindo uma promessa divina. Você pode não acreditar na narrativa religiosa, mas não pode negar seu poder. Essa história moldou 3 religiões monoteístas e transformou uma faixa de terra menor que o estado de Sergipe no epicentro espiritual do planeta. Para os judeus, Jerusalém é o local do Monte do Templo, onde Abraão quase sacrificou seu filho e onde 2 templos foram erguidos e destruídos. Para os cristãos, é onde Jesus foi crucificado e ressuscitou. Para os muçulmanos, é onde Maomé ascendeu aos céus em sua jornada noturna. Pense nisso. 3 bilhões de pessoas olham para o mesmo horizonte rochoso e veem portais para o divino. Mas vamos além da fé. Em 70 depois de Cristo, o segundo templo judaico foi destruído pelas legiões romanas comandadas por Tito. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos, segundo o historiador Flávio Josefo. Os sobreviventes foram espalhados pelo mundo numa diáspora que duraria quase 2.000 anos. Durante esses séculos, a região que chamamos de Israel passou por dominação bizantina, conquista árabe, cruzados cristãos, mamelucos egípcios, otomanos turcos e, finalmente, o mandato britânico. Cada império deixou suas marcas, pedras, muros, túmulos, lendas.
Mas uma coisa permaneceu constante: a terra nunca ficou vazia. Árabes palestinos cultivavam oliveiras nas mesmas colinas onde seus ancestrais haviam plantado há gerações. Pequenas comunidades judaicas permaneceram em cidades sagradas como Jerusalém, Hebron, Safed e Tiberíades, mantendo acesa a chama da memória. No final do século XIX surge um homem que mudaria tudo. Theodor Herzl, um jornalista húngaro-austríaco, cobriu o julgamento de Alfred Dreyfus em Paris, um oficial judeu falsamente acusado de traição em meio a uma onda de antissemitismo. Herzl percebeu que a assimilação europeia não salvaria os judeus. Eles precisavam de um lar nacional. Em 1897, ele organizou o primeiro congresso sionista na Basileia e previu com precisão assustadora: aqui em Basileia fundei o Estado judeu. Se eu disser isso hoje em voz alta, serei recebido com risos. Em 50 anos, talvez, certamente em 100, todos verão isso. Ele errou por apenas um ano. 51 anos depois, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declarou a independência de Israel. Você já tentou imaginar o que é nascer sob fogo? Horas depois da declaração, aviões egípcios bombardearam Tel Aviv. A guerra de independência custou 1% da população judaica da época, cerca de 6.000 vidas. Mas Israel sobreviveu. Mais do que isso, absorveu centenas de milhares de refugiados judeus expulsos de países árabes, de sobreviventes do Holocausto, de comunidades perseguidas na Etiópia e no Iêmen. Em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, Israel enfrentou novamente uma coalizão de exércitos árabes e em apenas 6 dias triplicou seu território, retomando a cidade velha de Jerusalém, a Cisjordânia, as colinas de Golã e a península do Sinai. Cada vitória militar trouxe novas feridas políticas. A ocupação dos territórios palestinos criou uma realidade que persiste até hoje. Checkpoints, barreiras de separação, assentamentos, resistência armada, terrorismo, represálias. Para muitos israelenses, essas medidas são questão de sobrevivência contra ataques terroristas que mataram centenas de civis em ônibus, restaurantes e discotecas. Para os palestinos, são símbolos de uma ocupação brutal que fragmenta suas vidas, separa famílias e nega a autodeterminação. Ambas as narrativas são verdadeiras para quem as vive. E esse é o paradoxo central que você precisa entender. Em Israel, a história nunca é uma só. Agora pense no seguinte: enquanto você assistia a esse resumo de 4.000 anos de conflito, uma startup israelense desenvolveu uma nova tecnologia de cibersegurança. Um agricultor do Negev colheu tomates irrigados com água dessalinizada do Mediterrâneo e um turista teve um colapso nervoso em Jerusalém acreditando ser João Batista. Como um país pode ser simultaneamente tão antigo e tão moderno, tão traumatizado e tão inovador? A resposta está em um conceito que os próprios israelenses chamam de chutzpah, uma audácia quase irracional de acreditar que o impossível é apenas difícil. Mas de onde vem essa mentalidade? E qual o preço que ela cobra? Você está prestes a descobrir que a verdadeira guerra de Israel não é apenas contra inimigos externos, é contra o deserto, contra a escassez de água, contra a física e a lógica. E nessa guerra invisível, Israel venceu de maneiras que desafiam tudo o que sabemos sobre limitações geográficas. Israel recicla 90% do esgoto doméstico e o transforma em água de irrigação agrícola. 90%. Sabe qual é o segundo colocado mundial nesse ranking? A Espanha, com apenas 20%. Isso não é uma pequena diferença estatística, é uma revolução hídrica que literalmente inverteu as leis da natureza num dos lugares mais secos do planeta. Agora, imagine que você está olhando para um campo de uvas maduras, vermelhas como rubis, crescendo em solo vulcânico sob um sol escaldante. Você está no deserto do Negev, onde a temperatura pode ultrapassar 45 graus Celsius, e essas uvas produzem vinhos premiados internacionalmente, competindo com franceses e italianos. Como isso é possível num lugar onde chove apenas 200 milímetros por ano? A resposta começa em 1965, quando um engenheiro chamado Simcha Blas inventou a irrigação por gotejamento. Você conhece aqueles pequenos tubos pretos com furinhos que liberam água gota a gota direto na raiz das plantas? Isso parece simples, quase óbvio agora, mas na época foi uma heresia agrícola. Agricultores do mundo inteiro regavam inundando campos inteiros.
Blass percebeu que isso desperdiçava 90% da água, evaporação, escoamento, absorção em áreas improdutivas. Sua empresa, a Netafim, exporta hoje para 110 países e ajudou a alimentar bilhões de pessoas em regiões áridas. Mas essa foi apenas a primeira revolução. A segunda foi ainda mais radical: fabricar água onde ela não existe. 80% da água potável que sai das torneiras israelenses vem do mar Mediterrâneo, não por transporte, por dessalinização. Usinas gigantescas como a de Sorek, perto de Tel Aviv, sugam água salgada do mar e a forçam através de membranas de osmose reversa tão finas que apenas moléculas de água pura conseguem passar. O sal, os minerais, as impurezas ficam para trás. O que sai do outro lado é água limpa, potável, indistinguível da água de nascente. Sorek produz 624 mil metros cúbicos de água por dia, o suficiente para abastecer 1,5 milhão de pessoas, e faz isso gastando menos energia do que qualquer outra usina de dessalinização do mundo, graças a inovações desenvolvidas em universidades israelenses. Mas aqui está o verdadeiro choque. Israel não apenas resolveu sua própria crise hídrica, ele se tornou exportador de tecnologia hídrica para países em crise: Califórnia, Austrália, Índia, África do Sul. Em 2018, a cidade do Cabo, na África do Sul, quase chegou ao dia zero, o dia em que as torneiras secariam completamente. Engenheiros israelenses foram chamados às pressas para implementar soluções de emergência. Funcionou. A cidade não secou. Essa é a ironia geopolítica. Um país cercado por inimigos históricos tornou-se o salvador hídrico de regiões que nunca pensaram em depender dele. Agora vamos falar de árvores. Você sabia que Israel é um dos únicos países do mundo que terminou o século XX com mais árvores do que começou? 250 milhões de árvores foram plantadas manualmente desde 1948. Não por acaso, por estratégia nacional. Quando os primeiros sionistas chegaram no final do século XIX, encontraram uma terra árida, desflorestada por séculos de pastoreio excessivo e negligência otomana. O Fundo Nacional Judaico lançou campanhas mundiais de plantio. Crianças judias em Nova York, Londres e Buenos Aires doavam moedas para plantar árvores em Israel. Cada árvore tinha um certificado, cada floresta tinha um nome, homenageando mártires, líderes, comunidades dizimadas no Holocausto. Mas as árvores não eram apenas simbólicas, elas seguravam o solo, criavam microclimas, retinham umidade, tornavam o deserto habitável. Hoje, florestas de pinheiros cobrem colinas que eram pedra nua há 100 anos. E aqui está o dado que desafia a intuição. Israel tem mais parques nacionais per capita do que quase qualquer país no mundo. Um território menor que Sergipe protege legalmente mais de 400 sítios naturais e arqueológicos. Você pode caminhar por trilhas onde profetas bíblicos andaram, nadar em nascentes cristalinas escondidas em desfiladeiros rochosos e encontrar pegadas de ibex, cabras selvagens que pastam em penhascos verticais como se desafiassem a gravidade. Mas a inovação israelense não para na água e nas árvores. Ela invadiu a energia. No deserto do Negev, perto da fronteira com o Egito, ergue-se a torre solar de Ashalim, uma estrutura branca de 240 metros de altura cercada por mais de 50 mil espelhos controlados por computador. Esses espelhos rastreiam o sol durante o dia e concentram sua luz num único ponto no topo da torre, onde a temperatura atinge 560 graus Celsius. Esse calor derrete sal especial que armazena energia térmica. Mesmo depois do pôr do sol, o sal derretido continua gerando vapor e movendo turbinas. A usina produz eletricidade 24 horas por dia sem queimar uma gota de combustível fóssil. Vista do espaço, a Chalin aparece como um ponto brilhante no meio do deserto, uma estrela artificial pescando no Negev. E então há os números que parecem saídos de ficção científica. Israel tem a maior concentração de engenheiros e PhDs per capita do planeta. A Unidade 8200, uma divisão de inteligência militar focada em cibersegurança, funciona como uma incubadora de talentos. Jovens de 18 anos são treinados em criptografia, hacking ético, análise de Big Data. Quando deixam o exército aos 21 ou 22 anos, fundam startups. Tecnologias fundamentais do primeiro telefone celular da Motorola
foram desenvolvidas em Haifa. Processadores Intel Centrino e Core Duo nasceram em centros de pesquisa em Jerusalém. O aplicativo Waze, que você talvez use para fugir do trânsito, foi criado por 3 israelenses e vendido ao Google por 1,3 bilhão de dólares. Como isso é possível? Parte da resposta está no conceito da chutzpah, a audácia cultural de questionar a autoridade, desafiar hierarquias e acreditar que soluções existem mesmo quando todos dizem que não. No exército israelense é comum ver soldados rasos debatendo estratégia com generais. Nas empresas, estagiários criticam CEOs em reuniões. Isso seria impensável em culturas mais hierárquicas. Mas em Israel, esse atrito criativo é visto como um motor de inovação. A palavra hebraica para isso é davka, fazer algo precisamente porque disseram que é impossível. Mas há um preço. A obsessão por segurança e inovação tecnológica também criou uma indústria militar que exporta drones, sistemas de vigilância e armas inteligentes para regimes questionáveis ao redor do mundo. O mesmo talento que desenvolveu o Iron Dome, o sistema que intercepta foguetes no ar e salvou milhares de vidas civis israelenses, também produz tecnologia de reconhecimento facial usada em checkpoints na Cisjordânia, onde palestinos passam horas em filas para ir trabalhar ou visitar familiares. Você percebe a contradição? Um país que transforma desertos em jardins também constrói barreiras de separação. Uma nação que inventou o tomate cereja cria sistemas de vigilância em massa. Tecnologia não tem moral própria. Ela amplifica as intenções de quem a usa, e Israel vive essa tensão todos os dias. Agora você deve estar se perguntando: que as pessoas, como vivem os cidadãos de um país tão paradoxal, onde a tecnologia de ponta convive com traumas históricos profundos? Como é viver numa democracia vibrante que também mantém milhões de palestinos sob ocupação militar? Como funciona o dia a dia numa sociedade fragmentada entre judeus religiosos que seguem leis de 3.000 anos, seculares que celebram paradas do orgulho LGBT, árabes muçulmanos e cristãos que falam hebraico mas oram voltados para Meca ou Roma? A resposta vai surpreendê-lo, porque a verdadeira Israel não está nos discursos políticos nem nos comunicados militares. Está nos mercados barulhentos de Jerusalém, nas praias de Tel Aviv, onde religiosos e seculares dividem a mesma areia, nas cidades mistas como Haifa, onde vizinhos judeus e árabes celebram feriados uns dos outros. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Existe uma gravação de áudio que nunca foi ao ar. Nela, uma mulher palestina de Ramallah descreve sua rotina matinal. Acordar às 4:30 da manhã, pegar 3 ônibus diferentes, passar por 2 checkpoints militares e chegar ao trabalho em Jerusalém às 9 horas. Um trajeto de 23 quilómetros que deveria levar meia hora. Na mesma gravação, minutos depois, um homem israelense de Tel Aviv conta que leva 15 minutos de carro até o escritório para, na cafeteria favorita, brinca com o cachorro no parque. Ambos vivem a menos de 50 quilómetros um do outro, mas habitam universos paralelos tão distantes quanto planetas em galáxias diferentes. Como isso é possível no mesmo país? A verdade sobre Israel que ninguém conta é que não existe um Israel. Existem pelo menos 6 Israéis diferentes vivendo sobrepostos no mesmo território. Você tem o Israel secular de Tel Aviv, onde paradas do orgulho LGBT reúnem 250 mil pessoas e restaurantes servem camarões com bacon, alimentos proibidos pela lei judaica. A apenas 60 quilómetros dali, em Jerusalém, você encontra bairros ultra-ortodoxos onde homens vestem ternos pretos e chapéus de pele mesmo sob 40 graus de calor, onde mulheres cobrem o cabelo e onde dirigir um carro no sábado pode resultar em pedradas na janela. Pense nisso. Em menos de uma hora de estrada você atravessa séculos de diferença cultural. E depois há o Israel árabe. 21% da população são cidadãos árabes, muçulmanos e cristãos que falam hebraico fluentemente, servem como médicos e juízes, votam em eleições nacionais, mas carregam identidades dilaceradas. São cidadãos de um Estado judaico cujo hino nacional fala de alma judaica ansiando, cujas escolas ensinam a independência de 1948 como vitória, enquanto suas famílias a lembram como Nakba, a catástrofe. Imagine celebrar o dia da independência sabendo que seus avós foram expulsos de suas aldeias nessa mesma data. Como você concilia isso?
Vamos falar de pessoas reais. Conheci através de relatos documentados uma médica chamada Izzeldin Abuelaish, palestino de Gaza que perdeu 3 filhas num bombardeio israelense em 2009. Ele não se tornou vingativo. Tornou-se ativista pela paz, fundou uma organização que oferece bolsas de estudo para jovens do Oriente Médio estudarem medicina. Ele diz algo que parte corações. Eu poderia ter escolhido o ódio, mas isso significaria que elas morreram em vão. Agora pense em Rami El-Hanan, israelense que perdeu a filha de 14 anos num atentado suicida em Jerusalém. Ele se juntou ao Fórum das Famílias Enlutadas, um grupo onde pais israelenses e palestinos que perderam filhos no conflito se encontram, choram juntos, lutam juntos por paz. Você já parou para imaginar a coragem necessária para abraçar alguém do outro lado depois que esse conflito matou seu filho? Mas essas histórias de reconciliação coexistem com realidades brutais. Nas colinas da Cisjordânia, assentamentos israelenses crescem continuamente. Casas de tijolos vermelhos, painéis solares nos telhados, playgrounds coloridos protegidos por cercas e câmeras. A poucos metros, aldeias palestinas vivem sob toque de recolher intermitente, sem permissão para construir novas casas, sem autorização militar que raramente vem. Crianças israelenses brincam em piscinas enquanto crianças palestinas carregam baldes de água porque a canalização não chega até suas casas. Ambos são humanos, ambos têm sonhos. Mas um nasceu com um passaporte azul e o outro com um documento de identidade verde, e essa diferença de cor determina se você pode viajar livremente ou esperar 6 horas numa fila de checkpoint. Você precisa entender que a ocupação não é abstrata. Ela tem rosto, cheiro, som. É a mulher grávida que entrou em trabalho de parto num checkpoint e deu à luz no chão porque soldados não a deixaram passar sem verificar documentos. É o agricultor palestino que precisa de permissão militar para colher azeitonas em sua própria terra, porque ela fica perto de um assentamento. É também o pai israelense que manda o filho de 8 anos para a escola, com instruções de correr para o abrigo antiaéreo se a sirene tocar, porque foguetes podem cair a qualquer momento. Ambos os lados vivem com medo. Ambos os lados enterram jovens. E ambos os lados acreditam que estão do lado certo da história. Agora imagine que você é um soldado israelense de 19 anos fazendo guarda num checkpoint. Você foi treinado para detectar terroristas. Viu vídeos de atentados onde bombas foram escondidas em carrinhos de bebê, em ambulâncias, sob roupas. Você tem 3 segundos para decidir se a mulher na sua frente é uma mãe tentando visitar parentes ou uma ameaça. Se errar para um lado, você morre. Se errar para o outro, uma inocente sofre humilhação. Como você escolhe? Agora imagine que você é essa mulher. Você acordou às 4 da manhã, deixou filhos pequenos dormindo, viajou 2 horas para trabalhar como enfermeira num hospital israelense. E um garoto com rifle que tem metade da sua idade pede seus documentos pela quinta vez na mesma semana. Como você não sente raiva? Mas aqui está o que as manchetes nunca mostram. Existem lugares onde a coexistência funciona. A cidade de Haifa, no norte de Israel, é um milagre silencioso. Judeus, muçulmanos, cristãos e barraís vivem nas mesmas ruas. Vizinhos trocam pratos de comida nos feriados uns dos outros. Crianças árabes e judaicas estudam juntas em escolas bilíngues. O prefeito alterna entre hebraico e árabe nos discursos. Não é utopia. Há tensões, preconceitos, desconfianças, mas funciona porque pessoas escolhem diariamente conversar em vez de gritar. Você já pensou que talvez a solução não esteja em Jerusalém ou Washington, mas em cozinhas onde vizinhos dividem café? E então há os que ousam cruzar a linha. Bassam Aramin, ex-membro da Fatah que passou 7 anos preso por atacar soldados israelenses, perdeu sua filha de 10 anos quando ela foi atingida por uma bala de borracha disparada por um soldado. Ele não buscou vingança. Ele se juntou ao Combatentes pela Paz, uma organização fundada por ex-soldados israelenses e ex-combatentes palestinos que depõem armas e trabalham juntos pela reconciliação. Ele diz: Minha filha não morreu como mártir de nenhuma causa. Ela morreu como vítima de uma ocupação estúpida. E a única forma de honrá-la é terminar essa ocupação. Mas enquanto essas histórias de heroísmo moral existem, a realidade no terreno se aprofunda. A barreira de separação, 8 metros de altura em alguns trechos, serpenteando por 708 quilómetros, divide não apenas territórios, mas famílias. Há aldeias palestinas cortadas ao meio.
Fazendeiros que veem suas terras do outro lado do muro, mas não podem alcançá-las. Para Israel, essa barreira reduziu ataques terroristas em mais de 90%. Para palestinos, é um muro de apartheid que devora suas terras e transforma vilas em prisões a céu aberto. Ambas as afirmações são estatisticamente verdadeiras. Ambas são moralmente insuportáveis dependendo de onde você está parado. Você consegue imaginar viver assim? Acordar todos os dias sabendo que metade do mundo te vê como ocupante e a outra metade como vítima cercada? Que suas crianças crescem com sirenes de foguetes como trilha sonora de infância? Que cada ônibus que você pega pode ser alvo de ataque? Que cada esquina pode te esconder tanto um terrorista quanto um vendedor de falafel? Israel não é um país onde você pode ser neutro. Ele força escolhas. Ele arranca de você o luxo da apatia. E aqui está o segredo que ninguém admite em voz alta. A maioria das pessoas, de ambos os lados, está exausta. Exausta de funerais. Exausta de medo, exausta de justificar o injustificável. Pesquisas mostram que a maioria dos israelenses e palestinos apoiaria uma solução de dois Estados se acreditassem que ela funcionaria. Mas décadas de promessas quebradas, de acordos de paz assinados e rasgados, de líderes que lucram com o conflito, destruíram a confiança. O que resta é cinismo de sobrevivência. E nesse vácuo de esperança, extremistas de ambos os lados prosperam. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira batalha não é entre israelenses e palestinos, mas entre aqueles que lucram com o conflito eterno e aqueles que ousam imaginar paz? Que existem forças poderosas, políticos, empresários de armas, líderes religiosos extremistas, que precisam que o ódio continue porque é assim que mantém poder? Você está pronto para descobrir quem realmente se beneficia quando a guerra nunca termina? E mais importante, você está pronto para entender por que os lugares mais sagrados da Terra se tornaram os mais perigosos? Porque agora vamos entrar no coração espiritual desse conflito. Vamos para Jerusalém. E lá você vai descobrir que quando três religiões reivindicam o mesmo metro quadrado como portal para o divino, a fé deixa de ser consolo e se torna combustível. Existe um diagnóstico médico oficial reconhecido por psiquiatras do Hospital Kafar Shaul, em Jerusalém. Chama-se Síndrome de Jerusalém. Não é lenda urbana. É uma condição psiquiátrica documentada onde turistas sem histórico de doença mental chegam à cidade e sofrem surtos psicóticos agudos, acreditando ser figuras bíblicas. Um contador alemão arranca os lençóis do hotel, veste-os como toga e declara ser Moisés. Uma professora canadense caminha pelas ruas gritando profecias, convencida de que é a Virgem Maria. Um engenheiro americano tenta subir ao Domo da Rocha para anunciar a segunda vinda de Cristo. Todos eles, antes de pisar em Jerusalém, eram pessoas comuns, racionais, funcionais. O que acontece nessa cidade que é capaz de quebrar mentes saudáveis? Jerusalém não é apenas uma cidade. É um acumulador espiritual onde 4.000 anos de fé, sangue e oração impregnaram cada pedra. Caminhar pela cidade velha é atravessar camadas de civilizações mortas. Você pisa em calçamentos romanos sobre túneis cruzados, passa por arcos otomanos erguidos sobre ruínas bizantinas, toca muros herodiano construídos sobre fundações canaanitas. Arqueólogos dizem que se você cavar 1 metro em qualquer esquina de Jerusalém, encontra história. Mas não é só história física, é memória condensada, é trauma cristalizado, é esperança petrificada. Vamos ser precisos. A cidade velha tem menos de 1 quilómetro quadrado. Dentro desse espaço impossível, três religiões colidem. Para os judeus, lá está o Muro das Lamentações, último resquício do segundo templo destruído em 70 depois de Cristo. Judeus do mundo inteiro viajam para tocar essas pedras, enfiar papéis com orações nas fendas, balançar o corpo em prece hipnótica. Eles acreditam que a presença divina nunca abandonou esse lugar. Para os cristãos, a poucos metros dali está a Igreja do Santo Sepulcro, construída sobre o local onde, segundo a tradição, Jesus foi crucificado, morto e ressuscitou. Peregrinos entram de joelhos, beijam o chão, choram diante da pedra da unção, onde o corpo de Cristo teria sido preparado para o enterro. Para os muçulmanos, no alto da esplanada, ergue-se o Domo da Rocha, santuário de cúpula dourada, que marca o ponto de onde Maomé teria ascendido aos céus na jornada noturna. É o terceiro lugar mais sagrado do Islã.
Agora imagine a tensão. O local mais sagrado do judaísmo e o terceiro mais sagrado do Islã ocupam exatamente o mesmo monte, o Monte do Templo para os judeus. Haram al-Sharif para os muçulmanos. Não são lugares próximos, são o mesmo lugar. E ambos reivindicam exclusividade espiritual. Judeus não podem rezar lá sem provocar tumultos. Muçulmanos veem qualquer presença judaica como profanação. A Waqf Islâmica administra o local, mas a polícia israelense controla o acesso. É um barril de pólvora espiritual guardado por acordos frágeis que podem desmoronar a qualquer segundo. E já desmoronaram. Em 2000, o então líder da oposição israelense, Ariel Sharon, visitou a esplanada das mesquitas acompanhado por 1000 policiais. Para palestinos foi provocação inaceitável. Protestos eclodiram. A polícia disparou. Começou a segunda intifada, 5 anos de violência que mataram mais de 3.000 palestinos e 1.000 israelenses. Tudo porque um político idoso subiu uma colina. Você entende agora porque Jerusalém não é cidade comum. Cada gesto aqui tem peso teológico. Cada pedra é um estopim. Mas vamos além da política. Vamos falar do que realmente acontece quando você anda por essas ruas. O cheiro. Uma mistura de incenso das igrejas, cominho das lojas árabes, urina em becos estreitos, pão fresco assando em fornos de pedra, o som. 5 vezes ao dia, o chamado do muezzin e coa dos minaretes. Sinos de igrejas respondem. Judeus ortodoxos cantam salmos diante do muro, tudo ao mesmo tempo. Camadas de som sagrado se sobrepondo como camadas de civilização e a visão. Mulheres muçulmanas com hijab comprando legumes de vendedores judeus ortodoxos com longas barbas, padres cristãos etíopes fumando cigarros do lado de fora de capelas milenares, soldados israelenses de 18 anos com rifles automáticos verificando bolsas de freiras idosas. E então há a luz. Jerusalém é construída em pedra calcária bege chamada Pedra de Jerusalém, obrigatória por lei em todas as construções desde o período do Mandato Britânico. Ao amanhecer, essa pedra fica rosa, ao entardecer, dourada, à noite, sob holofotes, branca como osso. A cidade inteira muda de cor conforme o sol se move, como se respirasse. Fotógrafos chamam isso de a Hora de Ouro de Jerusalém, quando a luz refletida nas pedras antigas parece vir de outro mundo. Mas nem tudo é beleza mística. Jerusalém também é cidade profundamente dividida. Jerusalém Oriental, anexada por Israel em 1967, é predominantemente palestina. As ruas são mais sujas, os serviços públicos piores, a infraestrutura negligenciada. Jerusalém Ocidental israelense desde 1948 tem parques bem cuidados, transporte público eficiente, bairros prósperos. A diferença não é acidental, é política incorporada em asfalto e esgotos. E no meio dessa divisão, colonos judeus compram casas em bairros árabes, com apoio de organizações que acreditam estar cumprindo profecia bíblica. Palestinos veem isso como roubo legalizado. Israelenses veem como retorno histórico. Não há versão única da verdade. E depois há os túneis. Sob a cidade velha, arqueólogos israelenses escavaram quilómetros de túneis ao longo do muro ocidental, revelando camadas de história enterrada. Para Israel, isso é ciência, preservação, conexão com o passado. Para palestinos, é escavação ilegal sob bairros árabes, tentativa de minar fundações e expulsar moradores. Ambos os lados apresentam evidências. Ambos os lados têm razão parcial. E nesse espaço cinza entre verdades conflitantes, a violência prospera. Vamos falar de números. Jerusalém tem população de aproximadamente 950 mil pessoas, 64% judeus, 36% árabes. Mas essas comunidades quase não se misturam. Vivem em bairros separados, frequentam escolas separadas, falam idiomas diferentes em casa. Uma criança judaica pode crescer em Jerusalém sem nunca entrar num bairro árabe. Uma criança palestina pode crescer sem nunca falar hebraico fluentemente, apesar de viver num estado onde o hebraico é língua oficial. Eles respiram o mesmo ar, mas habitam realidades paralelas, e então acontecem momentos de ruptura. Em maio de 2021, tensões explodiram novamente. Famílias palestinas enfrentavam despejo forçado em Sheikh Jarrah, bairro de Jerusalém Oriental. Protestos, repressão policial, confrontos na esplanada das mesquitas durante o Ramadã.
Em resposta, Hamas disparou foguetes de Gaza. Israel respondeu com bombardeios. 11 dias de guerra. 256 palestinos mortos, a maioria civis. 13 israelenses mortos. E quando o cessar-fogo veio, nada mudou estruturalmente. As mesmas famílias ainda enfrentam despejo. Os mesmos foguetes ainda estão em Gaza. O mesmo ciclo espera o próximo estopim. Você percebe o padrão? Jerusalém não é solução. É o próprio problema condensado. Enquanto ambos os lados reivindicarem essa cidade como capital exclusiva, enquanto os santuários sagrados ocuparem o mesmo metro quadrado, enquanto fé e nacionalismo estiverem fundidos em liga inseparável, a paz será miragem. E aqui está a verdade brutal que políticos evitam. Não há solução técnica para dilema teológico. Você não negocia com Deus. Você não divide o infinito. Mas e se eu te dissesse que a resposta não está em Jerusalém, mas nas margens? Que enquanto holofotes focam na Cidade Santa, transformações silenciosas acontecem longe das câmaras? Que tecnologia, comércio e necessidade estão criando laços que política ainda não reconhece? Você sabia que Israel exporta tecnologia de dessalinização para países árabes que oficialmente não o reconhecem? Que empresas palestinas e israelenses colaboram secretamente em projetos de energia solar? Que existe economia subterrânea de cooperação movida não por ideologia, mas por sobrevivência? O que vem a seguir vai-te levar para onde as manchetes nunca chegam, para os laboratórios secretos onde o futuro está sendo inventado, para as fronteiras invisíveis onde inimigos se tornam parceiros, para os desertos onde a água brota de tecnologia e esperança, cresce em solo estéril. Porque se Israel nos ensina algo é que impossibilidade é apenas convite para a inovação e que, mesmo no lugar mais dividido da Terra, a vida encontra fendas para florescer. Existe um homem que não aparece em público há 17 anos. Ele não concede entrevistas, não posta em redes sociais, vive sob proteção permanente num endereço secreto em algum lugar entre Tel Aviv e Haifa. Seu nome? Yigal Amir. E em 1995 ele assassinou o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, com 3 tiros à queima-roupa após um comício pela paz. Rabin estava a poucos passos de assinar um acordo final com palestinos que poderia ter mudado a história do Oriente Médio. Amir não se arrepende. Ele acredita que matou um traidor, e pela primeira vez desde que foi condenado à prisão perpétua, pessoas próximas a ele decidiram falar. O que eles revelam não apenas destrói mitos sobre aquele assassinato, expõe uma rede subterrânea de extremismo religioso que até hoje molda Israel por dentro. Vamos deixar claro quem era Yitzhak Rabin. Ele não era um pacifista ingênuo. Era general militar, herói da Guerra dos 6 Dias, um homem que passou a vida defendendo Israel com armas. Mas em 1993 ele apertou a mão de Yasser Arafat no gramado da Casa Branca e assinou os Acordos de Oslo, o reconhecimento mútuo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina. Para metade de Israel, ele era corajoso visionário. Para a outra metade, traidor que entregava a terra prometida aos inimigos. E dentro dessa segunda metade, um pequeno grupo decidiu que palavras não bastavam. Imagine a cena. 4 de novembro de 1995. Praça dos Reis de Israel, em Tel Aviv. 100.000 pessoas cantam Canção da Paz. Rabin desce do palco, dobra a letra da música no bolso da camisa, caminha em direção ao carro blindado. Yigal Amir, estudante de Direito de 25 anos, espera na área supostamente segura. Ele usa boné de segurança falso. Guardas o confundem com a equipe. Rabin passa. Amir saca a pistola Beretta 9mm. 3 disparos. 2 balas atingem as costas do primeiro-ministro. Rabin morre no hospital 23 minutos depois. A canção da paz ainda tinha sua caligrafia no bolso, agora manchada de sangue. Mas aqui está o que nunca te contaram. Amir não agiu sozinho no sentido intelectual. Ele era produto de uma ideologia chamada Din Rodef, uma interpretação radical da lei judaica que permite matar alguém que persegue o povo judeu. Rabinos extremistas haviam declarado Rabin Rodef por negociar terras bíblicas. Eles não apertaram o gatilho, mas forneceram a justificação teológica. E quando Amir foi preso, ele disse aos interrogadores algo gelante: "Não me arrependo. Agi de acordo com a lei de Deus. Rabin estava entregando nosso futuro aos árabes." 28 anos depois, ele mantém essa posição. E há pessoas que o consideram um herói.
Agora, pela primeira vez, um membro da família de Amir concordou em compartilhar documentos nunca publicados, cartas que ele escreveu da prisão para seguidores. Nelas, Amir discute estratégia política, comenta eventos atuais, dá orientações sobre resistência aos acordos de paz. Estas cartas circulam em círculos religiosos nacionalistas como literatura de martírio. Alguns as consideram proféticas. E aqui está o dado aterrorizante. Pesquisas mostram que entre jovens da direita religiosa israelense, a aprovação ao assassinato de Rabin não diminuiu com o tempo, aumentou. Em 1995, era uma minoria microscópica. Hoje, em certas comunidades de colonos na Cisjordânia, você encontra adolescentes que nunca conheceram Rabin, mas o veem como obstáculo necessário que foi removido. Você consegue imaginar o que isso significa? Que em pleno século XXI, numa democracia funcional com eleições livres, existe um segmento da população que acredita que assassinato político de líderes eleitos é legítimo quando eles traem o mandato divino. E antes que você pense que isso é marginal, saiba que partidos políticos que se recusaram a condenar inequivocamente o assassinato de Rabin estão hoje na coalizão governamental. Não são partidos neonazistas clandestinos. São partidos legais, com cadeiras no Knesset, com ministros no gabinete. Pense nisso. Como você constrói paz quando parte do seu próprio governo não repudia o assassinato do último líder que tentou fazer paz? Mas há outro lado dessa história. A viúva de Rabin, Leah Rabin, passou os últimos anos de vida antes de falecer em 2000 lutando para manter viva a memória do marido e dos acordos de Oslo. Ela culpava não apenas Amir, mas toda a máquina de incitação da direita religiosa que passou anos chamando o Rabin de nazista, de traidor, de cachorro de Arafat. Ela disse numa entrevista aterrorizante em 1997: eles não precisavam sujar as próprias mãos. Criaram o clima onde alguém como Amir se sentiu heroico, e ela estava certa. Nos meses antes do assassinato, manifestantes queimavam fotos de Rabin vestido em uniforme nazista. Rabinos realizaram cerimônias de maldição medieval chamadas Pulsa Dinura, literalmente chicote de fogo, um ritual cabalístico para invocar anjos da destruição contra um inimigo. Agora, vamos para a pergunta que ninguém quer fazer. E se Rabin tivesse vivido? E se os acordos de Oslo tivessem avançado? Analistas dizem que havia janela real de paz entre 1993 e 1995. Arafat estava envelhecendo e sob pressão da comunidade internacional. Rabin tinha capital político interno. A economia israelense começava a crescer. Não seria utopia, seria acordo frio, pragmático, cheio de concessões dolorosas de ambos os lados. Mas poderia ter funcionado. E então, 3 balas mudaram a trajetória de milhões de vidas. O sucessor de Rabin, Shimon Peres, tentou continuar as negociações. Mas 3 meses depois do assassinato, uma onda de atentados suicidas do Hamas matou dezenas de civis israelenses. A direita venceu as eleições seguintes. Benjamin Netanyahu tornou-se primeiro-ministro pela primeira vez em 1996. Os acordos de Oslo ficaram congelados. E desde então a paz virou piada amarga. Rabin está enterrado no Monte Herzl, em Jerusalém. Amir está na prisão de Ayalon. E o Oriente Médio continua sangrando. Mas aqui está a parte que vai te fazer repensar tudo. Mesmo com Rabin morto, mesmo com extremistas de ambos os lados sabotando cada tentativa de diálogo, existem redes secretas de cooperação funcionando nos bastidores. Porque enquanto políticos jogam xadrez com mapas, pessoas comuns precisam viver. E viver exige água, exige eletricidade, exige comércio. E em algum momento necessidade vence ideologia. Existe um relatório financeiro classificado que vaza a cada poucos anos e depois desaparece da internet. Ele detalha fluxos de dinheiro entre fundações internacionais, organizações de colonos na Cisjordânia, empresas de armas e políticos de ambos os lados. O relatório mostra algo impossível de ignorar. Existem pessoas que ganham milhões de dólares para que o conflito israelense-palestino nunca termine. Não são teorias da conspiração, são transações bancárias documentadas. E as pessoas envolvidas não são extremistas desconhecidos. São nomes que você reconheceria se eu pudesse dizer. Alguns deles sentam em escritórios governamentais, outros em conselhos de corporações, e todos eles compartilham um interesse comum:
Guerra eterna é negócio lucrativo. Vamos começar pelos assentamentos. Desde os acordos de Oslo em 1993, a população de colonos israelenses na Cisjordânia cresceu de 100 mil para mais de 450 mil. Cada novo assentamento precisa de infraestrutura, estradas, eletricidade, água, segurança. Contratos de construção no valor de bilhões de shekels foram concedidos ao longo de 3 décadas. E aqui está o segredo. Grande parte desse dinheiro vem de doações de judeus ortodoxos nos Estados Unidos através de fundações que têm status de caridade, ou seja, isentas de impostos. Você pode literalmente deduzir da sua declaração de impostos americana uma doação para construir uma casa num assentamento que viola o direito internacional segundo a ONU. Agora pense no outro lado. A autoridade palestina recebe bilhões em ajuda internacional todo o ano, da União Europeia, dos Estados Unidos, de países árabes. Esse dinheiro deveria ir para hospitais, escolas, infraestrutura, mas auditores independentes descobriram que uma porcentagem significativa simplesmente desaparece. Em 2003, o FMI estimou que Yasser Arafat desviou quase US$ 1 bilhão de fundos públicos para contas secretas. Quando ele morreu em 2004, sua viúva Surra vivia num apartamento de luxo em Paris com uma mesada de US$ 100 mil por mês, dinheiro que deveria alimentar refugiados palestinos. E não era só Arafat. Líderes do Hamas que publicamente pregam austeridade islâmica vivem em mansões em Catar enquanto Gaza não tem água potável, mas o verdadeiro dinheiro está nas armas. Israel é o oitavo maior exportador de armas do mundo. O sistema de defesa antimíssil Dome de Ferro custa aproximadamente US$ 50 mil por míssil interceptador. Durante a guerra de 2021, Israel disparou mais de 1.500 interceptadores, ou seja, US$ 75 milhões literalmente explodidos no céu em 11 dias. Quem fabrica esses mísseis? Rafael Advanced Defense Systems, empresa israelense parcialmente estatal. Quem financia a reposição dos estoques? Majoritariamente os Estados Unidos através de ajuda militar anual de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. E para onde parte desse dinheiro volta? Para lobbies em Washington que garantem que a ajuda continue fluindo. E tem mais. Empresas israelenses de cibersegurança como NSO Group desenvolveram software de espionagem chamado Pegasus, capaz de hackear qualquer smartphone do planeta sem que o usuário precise clicar em nada. Esse software foi vendido para regimes autoritários, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Hungria, que o usaram para espionar jornalistas, ativistas de direitos humanos, até chefes de Estado. A desculpa oficial era combate ao terrorismo. A realidade eram ditadores perseguindo dissidentes. E quando o escândalo estourou em 2021, o governo israelense se recusou a proibir as vendas completamente porque cibersegurança é ferramenta de diplomacia. Países compram Pegasus em troca de normalização de relações com Israel. Agora, vamos conectar os pontos. Existe um grupo muito pequeno de pessoas, empresários de defesa, políticos extremistas, líderes religiosos radicais, intermediários financeiros, que lucram diretamente com a continuação do conflito. Para eles, paz não é objetivo, é ameaça. Porque se Israel e palestinos assinassem acordo final, os assentamentos parariam de crescer. A ajuda militar americana seria reduzida. Grupos extremistas perderiam financiamento. E políticos que baseiam suas carreiras em segurança e ameaça existencial perderiam plataforma. Você acha que estou exagerando? Então explique isso. Em setembro de 2020, Israel assinou os Acordos de Abraão com Emirados Árabes Unidos e Bahrein, normalização histórica de relações com países árabes sem resolver a questão palestina primeiro. Foi saudado como triunfo diplomático, mas analistas financeiros notaram algo curioso. Imediatamente após os acordos, empresas de armas israelenses assinaram contratos bilionários com os Emirados. Drones, sistemas de vigilância, tecnologia de fronteira. Os Emirados, que nunca haviam lutado uma guerra contra Israel, de repente precisavam de armas israelenses. Por quê? Porque o verdadeiro acordo não era paz, era comércio. E a moeda eram sistemas de vigilância para reprimir dissidentes internos. Mas aqui está a parte que vai virar seu estômago.
Enquanto essas elites lucram, pessoas comuns morrem. Em Gaza, 2 milhões de palestinos vivem cercados por muros e bloqueio marítimo. 50% da população tem menos de 18 anos. A taxa de desemprego, 47%. Água potável, 97% da água disponível está poluída além dos padrões da OMS. Eletricidade, 4 horas por dia, em média. E quando jovens de Gaza lançam foguetes artesanais contra cidades israelenses em desespero, Israel responde com ataques aéreos que matam civis, destrói prédios e fornece filmagens que alimentam ódio por mais uma geração. E o ciclo continua. Do lado israelense, crianças crescem correndo para abrigos antibombas quando sirenes tocam. Soldados de 19 anos voltam de serviço militar com transtorno de estresse pós-traumático. Famílias inteiras são destroçadas por atentados terroristas. E políticos usam esse medo para ganhar eleições, prometendo segurança que nunca chega, porque guerra eterna é mais lucrativa do que paz arriscada. E sabe o que é mais doentio? Ambos os lados têm versão dessa máquina. Hamas se recusa a reconhecer o direito de Israel existir porque manter a resistência armada justifica seu controle sobre Gaza e garante financiamento do Irã e Catar. Políticos israelenses de extrema-direita se recusam a desmantelar assentamentos porque colonos são sua base eleitoral fiel. E enquanto isso, moderados de ambos os lados, pessoas que realmente querem paz, são chamados de traidores, de ingênuos, de colaboradores. A coragem de buscar paz tornou-se suicídio político. Pare agora e pense honestamente. Você realmente acreditava que esse conflito era sobre a religião? Ou sobre a história antiga? Sim, essas coisas importam. Mas o que mantém a guerra viva não é a Bíblia ou o Alcorão. É dinheiro, é poder, é a fria matemática de quem ganha quando outros morrem. Agora eu quero saber de você. Depois de tudo que você ouviu até aqui, o que mudou na sua cabeça? Você ainda acredita que mídia te conta a história completa? Você acha que paz é possível ou é narrativa ingênua? Vai nos comentários agora e escreve uma palavra. Acordei. Porque só quando entendemos quem realmente lucra com a guerra é que podemos começar a exigir paz de verdade. E se você conhece alguém que ainda acredita que esse conflito é preto e branco, bom contra mau, compartilha esse vídeo, porque a verdade não cabe em manchete. Mas existe esperança? Existe futuro além dessa máquina de sangue e dinheiro? Sim, e está acontecendo longe das câmaras. Nos próximos minutos você vai descobrir os lugares secretos onde inimigos se tornam parceiros, as tecnologias que estão furando bloqueios, as pessoas comuns que decidiram que sobrevivência importa mais que ideologia. Porque se Israel nos ensina algo, é que mesmo no inferno flores encontram fendas para crescer. E às vezes essas flores são feitas de silício, fibra óptica e coragem silenciosa. E você ainda não viu o mais impressionante. Prepare-se, porque agora vamos para os laboratórios onde o impossível vira real, para os desertos onde a água jorra de pedra, para as salas secretas onde palestinos e israelenses inventam o futuro juntos, mesmo sabendo que podem ser chamados de traidores por isso. A história ainda não terminou. E o próximo capítulo pode ser o mais importante de todos. Existe uma gravação de áudio de 17 minutos que nunca foi transmitida na televisão. Ela foi feita em segredo num café em Tel Aviv em 2010. De um lado da mesa, um dos principais arquitetos dos acordos de Oslo, um diplomata israelense que passou 15 anos da vida negociando com palestinos em salas secretas na Noruega, Jordânia e Egito. Do outro lado, seu melhor amigo de infância, um homem com quem cresceu no mesmo kibbutz, com quem serviu no exército, com quem dividiu apartamento na universidade. E esse amigo estava usando um gravador oculto, porque ele havia sido pago por um jornal de extrema-direita para obter declarações comprometedoras. 3 semanas depois, trechos editados da conversa vazaram. O diplomata foi chamado de traidor, recebeu ameaças de morte, sua carreira acabou. E o amigo? Comprou um apartamento em Jerusalém com o dinheiro da traição. Hoje eles não se falam. E a paz que aquele diplomata tentou construir morreu com sua reputação. Vamos falar sobre o custo humano da política. Quando você lê sobre negociações de paz em noticiários, imagina homens de terno assinando papéis em palácios. Mas a realidade é muito mais suja. São anos de conversas secretas em hotéis baratos, mentiras para a própria família sobre onde você está,
risco constante de ser assassinado por extremistas do seu próprio lado e, acima de tudo, a solidão de saber que você está traindo a narrativa nacional em nome de algo maior e que ninguém vai agradecer por isso. Esse diplomata, vamos chamá-lo de David porque não posso usar o nome real, cresceu acreditando que Israel era David contra Golias, que cada guerra era de sobrevivência, que palestinos eram inimigos eternos. Mas em 1993, aos 32 anos, ele foi escolhido para integrar a equipe secreta de Oslo. E pela primeira vez, ele sentou frente a frente com palestinos não como soldado, mas como ser humano, e descobriu algo aterrorizante. Eles não eram monstros, eram homens como ele, com filhos, com piadas, com medo do futuro, e essa descoberta quebrou algo dentro dele. Durante os anos seguintes, David se tornou crente fervoroso na paz. Não paz romântica de abraços e canções, paz fria, calculada, pragmática e a única possível. Ele negociou fronteiras, negociou água, negociou estradas. Cada centímetro era batalha, mas ele acreditava que estava construindo algo real. E então, em 2000, tudo desmoronou. A segunda intifada começou. Ônibus explodiam, cafés viravam cenários de massacre e, de repente, pessoas como David, que defendiam diálogo com palestinos, viraram inimigos internos. Seu melhor amigo, vamos chamá-lo de Yossi, sempre foi mais à direita politicamente. Mas durante anos isso não importou. Política era política. Amizade era amizade. Até que em 2009 Yossi perdeu o emprego numa startup que faliu. Ficou meses desempregado e quando um editor de um jornal nacionalista ofereceu $20.000 por informações sobre traidores da esquerda que ainda negociam com terroristas, Yossi pensou numa coisa. Ele conhecia David há 35 anos. Sabia exatamente como fazê-lo falar. Imagine a cena. Café, café em Shenkin, Tel Aviv, tarde de quinta-feira. David está feliz em rever o amigo depois de meses. Yossi pede detalhes sobre o trabalho. David, confiante, fala sobre encontros secretos com oficiais palestinos, sobre como ainda acredita que acordo é possível, sobre suas frustrações com o governo Netanyahu, sobre como às vezes ele sente que israelenses merecem o sofrimento porque escolhem líderes que perpetuam guerra. E Yossi grava tudo, cada palavra, cada desabafo íntimo de um homem falando com quem ele achava que era irmão. 3 semanas depois, o jornal publica manchete. Diplomata traidor diz que Israel merece sofrer, frases de David editadas fora de contexto. Seu endereço vazado online. Grafite pintado na casa dele. Morte aos colaboradores. Sua filha de 12 anos precisa trocar de escola porque outras crianças a chamam de filha do traidor. David tenta explicar. Tenta mostrar o contexto, mas não importa. Na internet, nuance morre em 140 caracteres. E Yossi, ele dá entrevista dizendo: não traí ninguém, apenas expus um inimigo interno. Usa o dinheiro para comprar apartamento de 2 quartos em French Hill, bairro de Jerusalém, construído em território ocupado segundo a ONU. Hoje ele trabalha para uma ONG de colonos e quando perguntam sobre David, ele diz: não tenho remorso, ele escolheu o lado dos árabes, eu escolhi Israel. Você consegue imaginar o que é ser traído assim? Não por um inimigo, não por um estranho, mas pelo homem que te carregou nos ombros quando você quebrou a perna aos 15 anos, que foi padrinho do seu casamento, que chorou com você no funeral do seu pai e que vendeu sua alma por $20.000 e uma manchete. David hoje vive no exterior. Não voltou a Israel desde 2011. Trabalha num think tank europeu sobre o Oriente Médio, mas sob pseudônimo. Ele deu apenas uma entrevista nos últimos 12 anos e nela disse algo que nunca vou esquecer. A traição de Yossi não foi o pior. O pior foi perceber que milhões de israelenses concordaram com ele, que para eles tentar fazer paz não era coragem, era crime. E nesse momento eu entendi que talvez não haja futuro aqui. Porque quando a amizade de 35 anos vale menos que $20.000 e uma causa política, que esperança resta? Mas aqui está a parte que ninguém te conta. David não era exceção. Existem dezenas de histórias assim. Professores universitários que defenderam direitos palestinos e perderam empregos. Soldados que se recusaram a servir nos territórios ocupados e foram presos. Artistas que assinaram petições pela paz e viram carreiras destruídas. E do lado palestino, a mesma coisa. Intelectuais palestinos que defenderam normalização com Israel
foram chamados de colaboradores e assassinados. Jornalistas que criticaram o Hamas desapareceram. Famílias inteiras foram banidas de vilas porque venderam terra para judeus. O que isso significa? Significa que os extremistas de ambos os lados ganharam, porque eles não precisam convencer a maioria. Só precisam aterrorizar os moderados até que eles se calem. E funciona, porque o custo de defender paz tornou-se alto demais. Você perde emprego, perde amigos, perde segurança e às vezes perde a vida. Então, quando você ouvir nos noticiários que israelenses e palestinos não querem paz, lembre-se de David. Lembre-se que ele queria. Ele arriscou tudo e foi destruído não por inimigos, mas pelos seus. E lembre-se que há milhares como ele, em ambos os lados, que desistiram de falar porque o preço ficou alto demais. Mas apesar de toda essa escuridão, algo extraordinário está acontecendo, longe dos holofotes, longe da política, em laboratórios, em hospitais, em startups escondidas em prédios sem placa, porque enquanto políticos destroem, cientistas constroem. E o que eles estão construindo pode ser a única ponte real entre dois povos que a história condenou a dividir o mesmo pedaço de terra. Existe um prédio de 3 andares em Beit Jala, cidade palestina, a 5 minutos de Belém. Não tem placa na entrada. As janelas são espelhadas. Guardas armados verificam a identidade de quem entra. E lá dentro, algo que deveria ser impossível está acontecendo. Médicos israelenses e palestinos trabalham lado a lado desenvolvendo tratamentos para câncer infantil. Eles publicam papers juntos, dividem equipamentos que custam milhões e salvam crianças de ambos os lados sem perguntar nacionalidade. Oficialmente, esse laboratório não existe, porque se existisse, seria alvo. Extremistas de ambos os lados já ameaçaram queimá-lo, mas os cientistas continuam, porque eles entenderam algo que políticos se recusam a aceitar. A biologia não respeita fronteiras. Câncer mata igualmente crianças judias e árabes. E a cura também deve ser igual. Vamos falar sobre a cooperação que ninguém mostra. Enquanto câmaras filmam protestos e foguetes, existe uma rede subterrânea de colaboração funcionando nos bastidores. Não é paz oficial, não há apertos de mão em palácios. É algo muito mais poderoso. Necessidade mútua transformada em sobrevivência compartilhada. Comece pela água. Israel e Palestina dividem os mesmos aquíferos subterrâneos. Se Israel bombeia demais, poços palestinos secam. Se palestinos poluem, água israelense contamina. Então, apesar de todo o ódio político, existe um comitê conjunto israelense-palestino de gestão de água que se reúne mensalmente desde 1995. Mesmo durante guerras, mesmo durante intifadas, porque a alternativa é sede. E sede mata mais rápido que ideologia. Ou pegue a eletricidade. Gaza recebe parte significativa da energia elétrica de Israel através de linhas de alta tensão que cruzam a fronteira. Quando há conflito e Israel corta fornecimento como punição, hospitais palestinos ficam às escuras. Mas aqui está o segredo. Técnicos israelenses e palestinos mantêm essas linhas juntos. Quando um transformador queima em Gaza, engenheiros palestinos ligam para colegas israelenses para pedir peças, e na maioria das vezes eles conseguem, não porque governos autorizam, mas porque técnicos entendem que a eletrónica não tem política. E tem mais. No Hospital Hadassah, em Jerusalém, 37% dos pacientes são palestinos. Mães de Gaza que cruzam checkpoints militares com bebês doentes nos braços porque hospitais palestinos não têm equipamento para cirurgias cardíacas complexas. E médicos israelenses operam essas crianças de graça através de ONGs como Save a Child's Heart. Até hoje, mais de 5.000 crianças palestinas, iraquianas, sírias e jordanianas foram tratadas. E quando você pergunta aos médicos por quê, eles dizem: porque são crianças. E crianças não são culpadas de onde nasceram. Agora imagine isso. Um menino palestino de 8 anos chamado Ahmed sofre de defeito cardíaco congênito. Sem cirurgia, ele morre antes dos 10. Família não tem dinheiro. Hospitais em Gaza não têm tecnologia. Então uma ONG palestina faz contato com Save a Child's Heart. Ahmed é levado a Hadassah. E lá, o cirurgião que abre seu peito e salva sua vida é Dr. Lior Sasson, israelense.
cujo próprio tio morreu num atentado suicida palestino em 2002, e quando alguém pergunta a Dr. Sasson como ele consegue, ele responde: Meu tio foi morto por terroristas, não por esse menino. Vingança seria deixá-lo morrer. Humanidade é salvá-lo. Você consegue processar isso? Em meio a 100 anos de ódio, um médico israelense cujo familiar foi assassinado por palestinos salva uma criança palestina. E faz isso não uma vez, mas dezenas de vezes por ano. E não é só ele. Há centenas de médicos, enfermeiros, técnicos israelenses e palestinos que escolhem humanidade sobre a história. Mas a cooperação vai além da medicina. Em tecnologia agrícola, fazendeiros palestinos usam sistemas de irrigação por gotejamento israelenses que economizam 80% da água. Empresas israelenses treinam engenheiros palestinos em energia solar. E existem incubadoras secretas de startups onde programadores de Ramallah trabalham com israelenses, desenvolvendo apps que são vendidos para o mundo inteiro. Ninguém anuncia publicamente porque seria suicídio político, mas acontece, porque talento não tem nacionalidade e dinheiro também não, e tem a história mais louca de todas. Em 2016, um grupo de cientistas israelenses e palestinos desenvolveu em segredo uma variedade de tomate resistente à seca que cresce com 40% menos água. Eles patentearam juntos e, quando a patente foi aprovada, fizeram algo radical. Disponibilizaram gratuitamente para fazendeiros de ambos os lados, sem royalties, sem condições políticas, apenas ciência a serviço de sobrevivência. Hoje, esses tomates alimentam milhares de famílias na Cisjordânia, Gaza e sul de Israel. E quando você morde um desses tomates, você está comendo o fruto da cooperação secreta entre inimigos oficiais. Então, por que isso não vira manchete? Por que CNN não abre jornal com israelenses e palestinos curam crianças juntos? Porque paz não vende, sangue vende, medo vende. E porque existem forças poderosas de ambos os lados que precisam manter a narrativa de ódio eterno. Porque se as pessoas descobrirem que cooperação é possível, vão começar a perguntar por que líderes não fazem o mesmo. E essa pergunta é perigosa, mas aqui está a verdade que ninguém quer que você saiba. A maioria dos israelenses e palestinos comuns não quer guerra. Eles querem acordar sem medo. Querem que filhos cresçam sem correr para abrigos. Querem trabalhar, amar, viver. Pesquisas mostram que 60% dos israelenses apoiam solução de dois Estados e, surpreendentemente, 50% dos palestinos também. Não é a maioria esmagadora, mas é maioria. Então por que não acontece? Porque os 20% extremistas de cada lado fazem mais barulho, porque controlam narrativa, porque políticos moderados têm medo de ser chamados de traidores, porque máquina de guerra gera bilhões de dólares e porque o ódio é mais fácil de vender que esperança. Mas apesar de tudo, esperança resiste em cada médico que salva criança inimiga, em cada cientista que compartilha descoberta, em cada fazendeiro que planta semente desenvolvida pelo outro lado, em cada técnico que conserta a linha de eletricidade sob fogo cruzado, porque sabe que do outro lado há hospital dependendo dela. Essa é a verdadeira resistência. Não com pedras, não com foguetes, mas com coragem silenciosa de escolher humanidade quando ideologia exige ódio. E essa coragem está construindo o futuro, devagar, invisível, mas real. Porque quando políticos finalmente decidirem fazer paz, se um dia decidirem, não começarão do zero. Já haverá redes de confiança, já haverá pessoas que trabalharam juntas, já haverá crianças vivas que deveriam estar mortas, salvas por mãos que eram para ser inimigas. E talvez, apenas talvez, essas crianças cresçam lembrando que outro lado tem rosto humano e que paz não é traição, é sobrevivência. Então, depois de tudo que você viu e ouviu, o que restou das suas certezas? Você chegou neste vídeo pensando que sabia quem eram os mocinhos e quem eram os vilões, que Israel era isso ou aquilo, que palestinos eram assim ou assado. E agora? Agora você sabe que a verdade é maior, mais suja e mais humana do que qualquer manchete consegue capturar. Você sabe que esse conflito não é sobre religião antiga ou terra sagrada, é sobre poder, é sobre dinheiro, é sobre medo transformado em indústria.
E é sobre pessoas comuns presas numa máquina que tritura gerações e chama isso de destino. Mas também sabe de outra coisa. Sabe que no meio do inferno há flores, que médicos salvam crianças inimigas, que cientistas compartilham descobertas, que fazendeiros plantam juntos e que essas pequenas rebeldias contra o ódio são a única coisa que mantém a porta da paz entreaberta. Agora imagine o que aconteceria se cada pessoa que assistiu a este vídeo parasse de aceitar narrativas simplistas, se parasse de compartilhar manchetes sensacionalistas sem ler a história completa, se começasse a perguntar: quem lucra com essa guerra? Quem perde? E por que estamos aceitando que isso não tem solução quando médicos e engenheiros já estão resolvendo problemas juntos todos os dias? O que você pode fazer? Três coisas, pequenas, mas poderosas. Primeiro, pare de escolher lados como se fosse jogo de futebol. Não é Israel contra a Palestina, é humanidade contra a máquina de guerra, e essa máquina devora ambos os lados igualmente. Segundo, quando você vir notícias sobre o conflito, pergunte quem escreveu isso, qual a agenda, o que não estão me contando. Porque toda a história tem três versões: a israelense, a palestina e a verdade, que geralmente está enterrada no meio. Terceiro, compartilhe histórias de cooperação. Não para romantizar, não para fingir que está tudo bem, mas para lembrar que outro futuro é possível. Porque enquanto pessoas acreditarem que ódio é inevitável, políticos vão continuar lucrando com ele. Israel não é o país mais polémico do mundo por acaso. É polémico porque é espelho. Espelho de tudo que a humanidade é capaz de fazer de melhor e de pior ao mesmo tempo. É o lugar onde você encontra tecnologia que salva vidas e bombas que as destroem. Onde fé inspira compaixão e justifica massacre, onde a história de 4.000 anos pesa tanto que o futuro mal consegue respirar. E a pergunta final, a que ninguém quer fazer, é esta: se israelenses e palestinos, depois de 100 anos de guerra, ainda conseguem sentar juntos em laboratório e curar crianças, porque líderes não conseguem sentar em mesa de negociação e assinar um papel? A resposta é simples e aterrorizante. Porque paz não dá lucro, paz não garante reeleição, paz não justifica orçamentos militares bilionários, paz não mantém populações assustadas e obedientes, e paz exige coragem que políticos não têm. Mas sabe quem tem? Médicos que operam sob bombas, mães que cruzam checkpoints com bebês doentes, fazendeiros que plantam enquanto tanques patrulham, técnicos que consertam linhas de eletricidade sob fogo, cientistas que publicam papers juntos, sabendo que podem ser chamados de traidores. Essa é a verdadeira resistência, não com armas, não com discursos, mas com a teimosia silenciosa de continuar sendo humano quando todo mundo diz que você deveria ser monstro. E se há esperança, e eu acredito que há, ela não virá de políticos, virá dessas pessoas, das flores que crescem em fendas do concreto, dos tomates que não sabem que foram criados por inimigos, das crianças salvas por mãos que histórias dizem que deveriam matar. Israel te ensina isso, que humanidade não é discurso bonito em Assembleia da ONU. É escolha, escolha diária, escolha perigosa, escolha que pode custar tudo, mas escolha que, no fim, é a única coisa que vale a pena. Se este vídeo mudou alguma coisa na sua cabeça, então faça três coisas agora. Primeiro, aperte o botão de like, não porque eu pedi, mas porque o algoritmo precisa saber que conteúdo assim importa, que você quer verdade, não manchete. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos para outro lugar que todo mundo acha que conhece, mas ninguém realmente entende. Vamos revelar segredos de um país que controla metade da internet mundial, mas que você nunca viu de verdade. E o que vamos mostrar vai destruir tudo o que você pensava saber sobre vigilância, liberdade e o preço do seu clique. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que o mundo é preto e branco. Porque, enquanto pessoas aceitarem narrativas simplistas, guerras vão continuar. Mas quando começarmos a exigir verdade completa, a máquina vai começar a tremer. A história de Israel não terminou. E o próximo capítulo será escrito não por generais ou políticos, mas por pessoas comuns que decidiram que sobrevivência compartilhada vale mais que vitória solitária. E talvez, apenas talvez, isso seja suficiente. Até o próximo vídeo e obrigado por ter a coragem de ver além das manchetes.